Francisco Dacildo Mourão de Albuquerque nasceu em Fortaleza no dia 30 de abril de 1961. Foi o primeiro cearense a colocar o escudo FIFA como árbitro de futebol. Além disso, ele é bacharel em Direito, ele tem uma história muito especial para o nosso esporte. O maestro de hoje é Dacildo Mourão. Fala, campeão. Tudo bem, meu amigo Quintela? Um abraço a todos os internautas e também telespectadores. Né? Um abraço a todos. E aí a gente vem aqui para bater esse papo, né, sobre arbitragem, que é a nossa vida, né? Desde 1981. Olha aí, rapaz, satisfação em tê-lo aqui com a gente no Maestros da Bola, que é o maior acervo do cearenses no esporte, do esporte cearense, trazendo aí atletas, dirigentes, árbitros, cronistas, enfim, tudo isso. Cara, vamos começar. Sim. Eu quero começar sabendo, ou você explicando pra gente, quem é Dacildo Mourão antes de se tornar profissionalmente, né, árbitro de futebol. Eu jogava futebol no subúrbio e com 14 anos eu jogava no SESI da Barra do Ceará, que eu moro na Barra até hoje. Desde criança eu moro na Barra, vizinho o Campo Ferroviário, bem em frente ali. Uhum. Aí eu com 14 anos jogava na escolinha do SESI. Sabe quem era meu treinador? Manuel Araújo, grande Manuel Araújo, né? Que era árbitro de futebol na época, muito bom árbitro da Federação Cearense e também de futsal. Ali eu fui vendo e criando gosto e olhando. E à noite havia jogo do SESI, jogos das indústrias. Aí eu ficava lá de casa olhando, quando acendia o refletor, para mim ir para o SESI. Aí ia para o SESI. Aí um certo dia faltou um bandeirinha. E eu com 14 anos, aí o Manel vestia umas calças, porque naquela época eles apitavam com calça de professor de educação física, né? Aí eu fui bandeirar. A calça não cabia nem em mim, ficava sobrando. Eu com 14 anos. Aí fui bandeirando, aí pronto. Aí um dia faltou um árbitro, aí me botaram para apitar. Aí pra quê? Aí eu fui apitar e expulsei 5. Aí eu já tinha quase 15 anos. Aí o pessoal gostou tanto que eu fui rigoroso, porque os árbitros lá, o Manel e os outros, gostavam de passar a mão na cabeça, né, e tal. E eu não, eu aplicava a regra. Aí gostaram, aí pronto, aí me botaram direto. Ali começou a minha história na arbitragem no futebol. E com 18 anos, 19 anos eu fiz o curso na Federação Cearense de Futebol. Grande Coronel Barroso, maior presidente da história da federação de todos os tempos. Fiz o curso e ingressei aí na arbitragem brasileira. Com 23 anos, entrei no quadro da CBF, com 23 anos, porque era o mínimo exigido na época, né? Aí pronto, aí segui, aí eu vou pular logo com 20, aí com 33 entrei no quadro da FIFA. Uhum. Pronto, essa é a minha trajetória em termos em termos oficiais. Legal, mas foi ser bandeira e árbitro, porque faltou gente e tal, mas tinha esse desejo, esse prazer, enfim, gostava disso? Como Olha, Nilton Albuquerque era meu irmão, Dário também, os dois, né, faleceram recentemente. O Nilton foi técnico de futebol, foi goleiro do Ceará, era fisicultor, supervisor tudo. O Dário goleiro, né, goleiro do Ceará, do Fortaleza Ferroviário e outros times. Aí eu tinha o sangue do futebol. Sim. Eu queria jogar bola, lógico, né, quem que não quer. Mas com vendo aquilo ali, trabalhando desde os 14 anos com o Manuel Araújo, com a turma toda lá do SESI, professor Timbó e outros, aí a gente foi criando gosto. Aí, quando eu completei meus 18 anos, 19 anos, até eu jogava lá num bairro lá, que tinha Roberto Cearense, o pessoal, subúrbio, né? Sim. Aí eu digo, sabe uma coisa? Eu acho que eu vou ser árbitro, eu tenho mais futuro como árbitro. Aí pronto, aí preferi ser árbitro de futebol, fazer o curso, criei gosto. Aí de lá pra cá, até hoje ainda sou árbitro, né? Porque eu estudo todo dia a regra. E isso se profissionalizou com... Não, é o seguinte, que não existe árbitro profissional. Ah, não tem. Não existe, né, no Brasil. Existe o árbitro que trabalha para a federação, né, para o futebol profissional. Sim. Então, foi em 1981. Certo? Eu tinha o quê? Eu tinha 19 anos, ia fazer 20 ainda. Foram quantos anos como árbitro profissional? Árbitro profissional, entre aspas, foram 19, 20 anos. 20 anos. Foi mesmo? Foi. Muito tempo. E tem mais, eu parei muito novo também. Parei com 38 anos, somente. Por quê? Porque machuquei o tornozelo, aí o tornozelo ofendeu o joelho. Aí o senhor Armando Marques, que era o nosso presidente da comissão de árbitros da FIFA, sim, me tirou da FIFA, porque não quis me dar uma oportunidade de fazer um reteste. Aí tá bom, então eu também não vou mais apitar.
Aí de lá para cá não apitei mais. Eu digo, também não apito mais. Já recebi muitos convites depois e tal. Não apito mais não, parei. Aí parei de vez, parei com 38 anos. Mas também não Novo, tenho, né, cara? E não tenho o que reclamar, não. Tem não, né? Tem não. Ainda fui a 14 países, conheci, né, através da arbitragem. Foi mesmo, cara. Japão. Onde é que eu imaginava ir no Japão? Ainda passei lá 20 dias apitando futebol. Eliminatória da Copa do Mundo. Aqui na América do Sul quase toda, né? A gente participou. Final de Copa do Brasil, apitei uma. Final de Copa do Nordeste, apitei outra. Semifinal de Série A. 5 finais cearenses. 8 finais estaduais do Nordeste. O que eu quero mais? Uma final lá no interior do Acaraú. Pronto, que cheira bobinho. Passou por todo lugar. Tu falaste aí, eliminatória de Copa do Mundo. Foi Chile e Argentina, né? Chile e Argentina foi o mais importante, né, que a gente pode dizer. Porque... Mas tiveram outros, então? Não, outros, sim. Chile e Argentina foi o mais importante, porque era um jogo que valia a vaga para a Copa. Sim. Quem ganhasse ia para a Copa. O Chile jogava pela vitória também. E a Argentina foi lá com Batistuta, Ortega, Simeone. Isso em 97? 97 para 98. Sim, isso foi em 97. Sim. Aí o pessoal da Argentina precisava ganhar. E ganharam de 2-1 lá dentro do Chile, e ganharam a vaga lá e comemoraram. E o Chile depois foi para a repescagem e ganhou também uma vaga, né? Depois foi para a Copa também. Aí o bom desse jogo é que no dia que eu ia para a Argentina apitar o jogo, quem ia do meu lado aqui no avião, na primeira classe, porque o pessoal da FIFA quando viaja assim, a FIFA manda primeira classe, se o avião tiver, né? Lógico, não são todos os aviões que tem primeira classe. Aí mandou a gente lá na primeira classe, beleza. Do meu lado aqui, sabe quem que ia para lá? Torcer pelo Chile? O Pelé. Olha aí. Grande Pelé, saudoso Pelé. Que bem. Foi. Aí eu olhei assim, né? E eu digo, rapaz, aquilo é o Pelé. Aí os meus colegas que iam comigo, é um quarteto que vai, né? É o Pelé. Eu digo, opa, eu não vou poder perder a chance de conversar com ele, né? Isso em 97? Isso em 97. Uhum. 97. Aí subi, aí depois que o avião ficou lá em cima, lá, a gente pode caminhar um pouquinho, né? É isso. Aí eu fui lá. Aí me apresentei a ele, rapaz, tá muito bacana, ele muito solícito. Aí eu perguntei a ele, disse, não, Dacilda, eu vou lá pro Chile, que eu fui convidado pelo presidente do Chile. Era não sei o que, Frei, o presidente, né? Do presidente da nação, né? Sim. O presidente do Chile mesmo. Então ele foi convidado e tal. E aí a gente bateu um papo lá sobre futebol e tal. E eu também pertencia à Federação Paulista. Eu já uma vez estava com ele na Federação Paulista numa palestra que ele foi dar para nós. E muito bacana, muito solícito e Pelé, acho que é uma coisa que a gente não esquece, foi essa viagem. Também com o rei, né? O rei do futebol. Com certeza. Que foi pouco tempo. Cara, tu falaste também de final de Copa do Brasil. Isso também foi em 97, ou não? Eu acho que foi em 97 ou foi em 98. Tu lembra O jogo foi Grêmio e Flamengo. Foi o primeiro jogo. 97. É porque a final do Brasil são 2 jogos, né? Foi o primeiro jogo. Sim. O segundo jogo foi no Maracanã. Foi 97. Foi 97, Foi 0-0 lá no Olímpico. Sim. Aí o Grêmio lá era quem? O Grêmio era Paulo Nunes, era aquela turma toda do Grêmio, acho que era o Filipão, o treinador, se eu não me engano, Filipão e tal. E o Dinho era o lateral esquerdo. Jogou Ceará depois Dinho aqui. Dinho jogou no Ceará, sei quem é. Batia até batia um bocado. no marido da mãe dele. Volante. Né? Pá. Batia muito. Aí o Dinho, o Flamengo era Romário, Sávio e Bebeto, aquele ataque dos sonhos, na época que eles chamavam, né? Aí o Sávio entrou pela esquerda aqui, o Dinho, puf, nas 2 pernas. Aí o que eu ia fazer? O meu critério era rua, pá, vermelho. 20 minutos do primeiro tempo, né? Mole, né? 40 mil gremistas lá, tal. Aí Paulo Nunes, né? Professor, o senhor não tem medo? Essa torcida toda aqui e tal. Eu digo, rapaz, Paulo Nunes, eu já sou acostumado. O Castelo Online pega mais de 100 mil pessoas. O Ceará e Fortaleza eu apitei mais de 10 na época, né? Porque eles querem intimidar a gente. Querem né? intimidar, é verdade. Aí ele vira, não, vai pra lá, meu amigo. Aí pronto, aí o jogo terminou tranquilo. Também não teve mais nem cartão no jogo. Maior tranquilidade. Botei aquele pra fora, o Dinho, né? E o jogo transcorreu tranquilamente. Foi 0-0. Aí a final foi aqui no Maracanã e o Grêmio foi campeão, né? Se eu não me engano, foi 2-2. Foi. Rapaz, da Cida ia apitar, eu ficava. Que hora e quantos minutos vai ser o primeiro cartão? Porque era cartão demais, era distribuído. E o que era, cara? Você era muito rigoroso, o time que era muito desrespeitoso. Não, é porque. A regra. É a regra. O árbitro brasileiro não gosta de aplicar a regra. Ainda hoje é assim. Hoje é cada árbitro frouxo. Que eu vou dizer uma coisa. Passa a mão, eu tô sentado, vai segurando. Eu tô assistindo ao jogo lá em casa, eu fico triste quando a gente vê. O cara dá pancada e o árbitro passa a mão na cabeça e não aplica, muitas vezes, nem amarelo, né?
e nem o vermelho. Então, falta isso, rapaz, falta o árbitro se impor. É tanto que o CNM agora, ele deu uma declaração, o que é que o CNM diz? Que é o presidente da comissão de árbitros da CBF. Ele disse assim, o árbitro que não for rigoroso vai ficar em casa. Desse jeito. Foram as palavras. O árbitro que não for rigoroso vai ficar em casa. Eu digo, se fosse comigo, eu não ia ficar em casa nunca. Aí hoje ele segura. No segundo tempo, aí começa a entregar um cartãozinho. Só que já perdeu um tempo todo aí do controle da partida e tal. Quintela, é o seguinte, é porque árbitro de futebol, o pessoal pensa que é uma profissão qualquer. Não é não, tem que ter dom também, meu amigo. Uhum. Não adianta querer, o cara acha bonito porque ele vai aparecer na televisão apitando e tal. Se você não tiver o dom, não tem padrinho que lhe segure, né? Vou citar um nome aqui, que teve na FIFA há pouco tempo, Rodolfo Toski Marques, um rapaz muito decente, tal. Botaram na FIFA, durou só um ano. Por quê? Não, muito bacana, é muito bonzinho o bichinho e tal, não, bate na mão do jogador e tal. Tiraram. Porque não tem um dom, meu amigo. Aí botaram para ser VAR. Pronto, agora vai ser VAR. Porque os árbitros que não sabem apitar, agora estão botando para ser VAR. Eu estou fazendo assim agora. Falando em polêmica, porque um comentário desse é polêmico, né, cara? Mas quer dizer é verdade. Como repete aí. Os árbitros que não sabem apitar, eles colocam para ser VAR. E eu digo aqui o nome de 10. Vixe, não, na CBF. Não, eu vou dizer só um aqui. Pode ir os 10, vai. Diga os 10. O Toski Marques, né? Ele agora vai ser VAR. Aí tem um também lá de Santa Catarina, um gordinho também. Como é o nome dele? Foi FIFA há pouco tempo. Tem o Wagner Hellway, pronto. Sim. Wagner Hellway, que é do Mato Grosso e estava aqui na Paraíba. Sim. Como árbitro, 0. Misericórdia. Vai pro VAR. Vai pro VAR. E aí vai. Então empurrando tudo pro VAR. É por isso que o VAR do Brasil é um dos piores do mundo. Ou não é? É um dos piores do mundo. É verdade. Eu não acompanho muitos outros não, mas os daqui são ruins. Os daqui é um dos piores do mundo. Tanto que para a Copa do Mundo chamaram quantos? Nenhum. Nenhum. Por quê? Porque o pessoal daqui não sabe trabalhar. A FIFA coloca ex-árbitro e coloca amigos do escalador para ser VAR. Aí não dá, meu amigo. Tem que colocar... eu dei uma sugestão. Pega aí, nos últimos 10 anos, os grandes árbitros que tivemos, vou botar muito tempo não, 10 anos mesmo, e bota esse pessoal, treina para ser VAR. É diferente. O cara que esteve dentro do campo, o camarada que tem experiência, ele sabe que ele já lidou com aquela situação. É diferente de um cara que nunca apitou nem briga de galo, meu amigo. Né? Porque tem uns aí que não apitar nem briga de galo, sabia? É a linguagem do futebol, né? Amador. Então, se a FIFA colocasse ex-árbitros, até 10 anos, sim, que esses ex-árbitros escolhidos pela estatística. Rapaz, isso aqui apitou jogo de Série A no Brasileirão, muito bom na Série B, beleza. Mas não. Bota árbitro que nunca apitou nem Série D. Certo? Pior, o ano passado, o Gaciba, quando estava na comissão da CBF, botou um VAR que era bandeirinha. Meu amigo, tem condição, o cara bandeirinha para ser VAR? Você entendeu? Sabe por quê? Porque o cara já vai ser bandeirinha porque ele não sabe apitar. Você sabia disso? Não. Pois é, outra declaração que eu sempre falo. O camarada só vai ser assistente porque ele não sabe apitar. Pronto. Os meus colegas assistentes que me perdoem, mas essa é a verdade, certo? E eles o que não quer dizer que sejam maus assistentes. Não, grandes assistentes. O camarada ele tem mais aptidão para ser assistente do que árbitro, sim, né? Sim. Se torna um grande assistente, pronto, muitos. Agora, ele é um grande assistente, mas como árbitro não dá, porque para ser árbitro tem que ter outras qualidades, tem que saber dialogar com o jogador, tem que ter a inteligência do jogo. E o cara que já foi jogueiro ajuda muito, né? Verdade. Conhece os detalhes. Então, aí o camarada acha bonito e quer ser árbitro, apitar. Aí quando chega lá, é que nem aqui, teve uma final no interior cearense aqui, não vou dizer. Pegaram um bandeirinha, botaram para apitar. Meu irmão, a final. Confusão grande. O camarada só não morreu porque teve sorte. A final logo. Então, só vai ser assistente quem não sabe apitar. Agora, eu não estou tirando um mérito, não. O assistente... Grandes assistentes nós temos na FIFA, na Federação, na CBF. Agora, uma coisa é ser assistente, outra coisa é ser árbitro. Aí, quer uma comparação que o pessoal fica pé da vida quando eu falo? Vou comparar aqui, para você ter uma ideia. O árbitro, ele é o piloto do avião. E o assistente é a aeromoça. Pronto. Não precisa dizer mais nada, né? Faz esse corte aí, viu, Adriano? Faz esse corte aí. Então, a proposta do Darcy é o seguinte.
Os árbitros que já pararam, até por conta do físico, né, que não tem tantas condições de continuar acompanhando os atletas dentro de campo, que esses bons árbitros se tornem assistentes de vídeo. Sim, nos últimos 10 anos, né? É melhor. Aí o pessoal diz assim, qual é a ideia da turma? Diz assim, não, esse pessoal que parou há 10 anos está desatualizado da regra. Sim, mas a regra não muda essas coisas todas também não, certo? A maior mudança de regra que houve foi em 2020, quando nós tivemos mais de 100 itens mudados. Agora, o normal, sabe quanto é, Quintela? A mudança é 3, 4 itens. Pronto, mudou agora mesmo. Agora em março, a FIFA se reuniu semana passada, o International Board, mudou o quê? 4 besteirinhas, certo? Então, é mais fácil você pegar uma turma que já parou de apitar há 10 anos e torná-los aptos, vão estudar aqui 15 dias, ficar bem atualizado, ou pegar um rapaz que nunca apitou futebol e vai... Onde é que vende experiência? Tem para vender? Não tem não. E tem para ensinar experiência? Né? Requer tempo, né? Não é assim, né? Então esse é o grande problema. Beleza. Só para a gente fechar a questão do VAR, tudo isso que você falou me mostra que você hoje concorda com o VAR e claro que fazendo algumas alterações. Essa mudança de postura, porque lá atrás você falou, cara, não rola VAR, não funciona VAR. Mudou por quê? Porque já é inevitável ou porque você acha que hoje é preciso utilizar o VAR? Não, o VAR é sem volta. É sem volta. É sem volta, lógico. Ajuda muito. Né? Agora, precisa ter alguma mudança, né? Por exemplo, se eu tivesse poder de decisão, o que é que eu tirava do VAR? Meu amigo, bola na mão em mão, não quero saber mais de VAR, não. Quem manda é o árbitro lá na hora e ponto, te vira. Certo? Entendi. Pênalti, não quer saber de VAR, não. O VAR seria para quê? Tá impedido? Tá, porque é lance factual. Certo. Traça a linha. A bola saiu do campo? Saiu, mostrou. Foi dentro ou fora? Mostrou. Pronto. O VAR era só isso aí. O resto deixava como antigamente. Pode ter certeza que fluía muito melhor. O VAR é um assistente, né? E aí hoje eles estão tendo um poder de decisão muito grande. Não, quando ele chama, quando ele chama o árbitro já vai meio que sugestionado. Poxa, se me chamou é porque tem que dar alguma coisa. Aí tu já pensou, eu apitando um jogo, eu árbitro da FIFA. Aí bota um bandeirinha lá em cima com o VAR. Aí eu vi um pênalti lá no campo, eu marquei. Aí ele disse assim no meu ouvido, rapaz, tu vem olhar aqui, eu acho que não foi não. Eu digo, pois fica aí com sua opinião, meu filho, que é pênalti. Eu não atendia não, lhe juro. Era mesmo assim? Não, atendia não, lhe juro. A não ser num lance específico, né? Que precisasse, eu podia ir lá olhar a imagem, né? Não seria nenhum problema. Agora, o árbitro já entrar sugestionado, porque o assistente está dizendo a opinião dele, você vê quanta controvérsia acontece, não é verdade? Sim. O árbitro vai lá, acertou no campo, aí o VAR disse que não foi, aí ele vai e desfaz o que ela acertou. É brincadeira, né? É complicado. Ontem mesmo no jogo lá do Crateus pela Série B Cearense, o que aconteceu? O lance transcorria normal, aí escanteio, não, tiro de meta. Aí o assistente avisou para o árbitro que foi pênalti, que a bola teria batido na mão. Aí foi lá para o local dele, porque quando tem um pênalti, o bandeira vem para a grande área, no linha de fundo, né? Certo. Aí o árbitro marcou o pênalti. Aí os jogadores do time lá, não, bateu foi na perna. E o pior que a televisão mostrou depois, bateu foi na perna. Não foi pênalti. 10 minutos do jogo parado, tá vendo? Aí o VAR lá não tinha VAR nesse jogo. Aqui no jogo Crato aqui, né? Crateus e Crato. Crateus e Crato. Aí lá não havia VAR. Certo? Devido custos, né? Lógico, isso aí ninguém questiona, que é muito caro, né? É verdade. Série B. Não tinha o VAR. Aí o que é que o árbitro fez? O árbitro, 10 minutos lá, confusão. Empurra pra lá, empurra pra cá, empurra pra lá, o bandeirinha lá, empurra o bandeirinha, dá um murro no bandeirinha, empurra, puxa a orelha, tudo, é confusão grande, 10 minutos. Aí o árbitro vai, se afasta um pouco, a gente vê na imagem, aí bota o dedo no VAR. aí bota aqui assim... Sem ter o VAR. Sem ter o VAR. Aí botou aqui assim... Não valeu. Ou seja, ele usou externo, né? Interferência externa. Foi interferência externa. Porque então, não tinha VAR? Ele anulou o gol pelo VAR sem ter o VAR. Pensou, né? Então, isso aí foi na Série B Cearense. Agora, o que acontece? Aí pergunta, e vale isso pela regra? Vale não. Certo? É um erro de direito. Só que tem um detalhe. O árbitro jamais vai dizer que foi interferência externa. Não vai colocar. Ele vai dizer que foi o quarto árbitro. Né? Embora o quarto árbitro tenha recebido
a notícia lá de alguém, né? Ei, a televisão tá mostrando aqui, né? E nem é a primeira vez que acontece, né? Aconteceu até no Campeonato Paulista, Carioca e outros, né? Cara, ouviu falar já em Edmundo Animal? Edmundo Animal. Tem uma polêmica também com ele, não tem? Eu expulsei no jogo América de Natal e Vasco, né? Pela Série A de 97. 97, se eu não me engano, não foi 96. Foi lá em Natal. Em Natal. Acho que foi 96, em Natal, exatamente. Natal foi. Eu expulsei porque, pelo segundo cartão amarelo, né? Ele tava e puxou a camisa lá do jogador. Isso foi no primeiro tempo. Primeiro tempo. Aí eu dei pra fora. Aí ele saiu lá, eu nem me falou nada na hora, não. Aí lá fora, na entrevista lá da televisão, ele disse, a gente vem na Paraíba e bota um Paraíba pra apitar, tá? Aí eu apenas citei súmula, né? O ocorrido, porque como foi depois do jogo, depois que ele saiu, eu já estava expulso, eu tenho apenas o poder de escrever, né? Sim. Aí citei na súmula e ele foi julgado lá, na época, mas é isso mesmo, é corre de futebol. Eu não levei para a seara, para a justiça não, né? Para a justiça comum não, como muitos queriam, né? Eu digo, não, isso aqui a gente resolve aqui mesmo, é na esportiva. Nunca levei assuntos do futebol, assim, eu como árbitro, para a justiça comum. Eu acho que é besteira, sabe? Eu acho que tem que resolver ali. Se a justiça desportiva não resolver, problema dela, mas eu fiz minha parte, né? Dacildo, tu fizeste muita raiva a atletas por conta de expulsão e tal, e a técnicos também. Como era o teu relacionamento aí com os técnicos de futebol? Não, havia o quê? Havia alguns técnicos que gostavam do vermelho. Na época não tinha vermelho, né? Gostavam do vermelho. O Joel Santana, ele foi expulso só 13 vezes comigo. Foi não. 13, foi. O Joel, rapaz, não tinha jeito. Eu entrava no campo, o Joel olhava pra mim assim, né? Aí ele dizia assim, eita, eu vou ser expulso. Eu digo, não, faça o seu trabalho que eu faço o meu. Ora, mas não tinha jeito. Corinthians e Internacional. Aí o Paulo César Oliveira era meu árbitro reserva, lá em São Paulo. Aí terminou o primeiro tempo, Paulo César diz, Dacildo, rapaz, o Joel Santana, tu expulsou aquele jogador do Corinthians, ele tacou a prancheta no chão e saiu aqui pro vestiário. Eu digo, pois vai lá, diga a ele que fique lá mesmo, que ele está expulso. Pronto. Aí expulsei ele no Corinthians, no Flamengo, no Botafogo, no Vasco, no Vitória da Bahia, não sei o que. Foram 13, o Joel Santana, né? Agora o Luxemburgo, nunca expulsei. Era mala. Luxemburgo é um cara inteligente demais. Ele reclama, aí chegava desse... Não, professor, você está apitando bem. Eu digo, rapaz. Ei, Dacildo, igual o Artuzão, jogador, não era? Artuzão, lembra do Artuzão, jogador, né, do Ceará? Lembro. Diz que o árbitro ia expulsado, aí ele botava a mão para trás e assim, você está apitando pílula nenhuma, e ele fazendo assim. O árbitro ia bem expulsar, hein? Cara, tu falaste aí 13 vezes e tal, mas claro que você não fala isso com orgulho, né? Não, e gosto do Joel. Você não entrava já, cara, vou ter que expulsar. Jamais, gosto do Joel, grande técnico. Na Copa do Mundo ele foi técnico da África, não foi, se eu não me engano? Aí ele estava lá, aí na TV Diário, eu estava na TV Diário, aí teve um colega nosso que foi para lá fazer reportagem. Aí eu mandei um abraço para ele, pro Joel Santana, né? Não tem nada contra ele, não. Aí ele falou, thank you. Um grande técnico, não tem... Agora, os jogadores, aproveitar o gancho aqui do vermelho, os jogadores, os famosos gostavam também de ser expulsos comigo, eu não sei o que era isso. O que era? Era. Bebeto da seleção. Não, Bebeto não faz isso. Não, mas... Vitória foi expulso? Bahia e Vitória. Ele era do Vitória, sim. O Fabão, zagueirão de São Paulo, era do Bahia. Aí cheguei lá, o Bebeto disse, professor, ainda bem que mandaram um árbitro bom para cá, Bahia e Vitória. Eu digo, não, Bebeto, eu vim aqui contratado pela federação, eu cumpro a regra. Beleza, aí começou, aí lá para primeiro tempo ainda, o Fabão encostou nele, ele fez assim, bum, bem aqui no nariz, aí o sangue espirrou. Aí o que é que eu faço o quê? Vermelhinho pro Bebeto. Primeiro tempo, expulsei o Bebeto. Eu expulsei Bebeto, ó o nome aí, Djalminha, do Palmeiras. Djalminha, né? Aí gostava. Aí era cruel. Djalminha. O Júnior Baiano foi Não, só 3 vezes. O Júnior Baiano foi no Vasco, no Flamengo. O Júnior Baiano também batia muito. Mas era um cara decente. Era. Acredita? O Júnior Baiano eu expulsei 3 vezes, mas era um... campo ele batia um bocado. Mas era um cara decente. Eu gostava dele, do Clebão, do Palmeiras. Batia, mas o Clebão eu expulsei só uma vez. Mas era um cara decente também, certo? Então, os famosos... Marcelinho Carioca. Eu anulei um gol do Corinthians. Reclamava não. Eu não, um assistente, né? Ele era atleta de Cristo na época, né? Aí ele chegou lá, né? Aí o que eu disse para ele?
anulamos um gol do Corinthians, né? Aí ele fez assim, o bandeirinha. Eu digo, ei, mas tu não é atleta de Cristo? Tu é atleta do cão, mas... Jogou logo nos peitos do homem, foi? Expulsei, ó. Na época, mas eu fiquei até com pena dele depois, sabe? Ele saiu todo triste. Mas eu tinha que cumprir a regra, né? Foi um ato, foi público e notório, né? É diferente. Não tem desrespeitoso. E não tem como o árbitro passar a mão, né? Vamos dizer assim, né? Porque às vezes o camarada no debate, dá pra gente contornar. Não, tenha calma e tal. Mas um gesto material não tem como. Marcelinho Carioca. Mas é um grande jogador também. Não tenho nada contra ele, um grande profissional. Meu amigo, já passou o nosso tempo, tu acredita? Mas rápido, né? Eu quero te fazer um convite para estar de novo com a gente em outro programa, para a gente poder continuar essas belas histórias, pode ser? Beleza. Ó, então para a gente fechar esse, falando em técnico, Tele Santana, tem alguma história com ele? E grande. Tele Santana tem uma grande... na minha carreira, eu comecei praticamente, entrei na FIFA por causa dele. Como é que pode? Eu fui apitar em 93 o jogo Paysandu e São Paulo. Eu era aspirante à FIFA. Lá em Belém. 0-0. Terminou o jogo, o Tele entrou no campo de uma vez. E ele era magão alto, né? Aí a imprensa naquela época, a imprensa corria atrás dentro do campo, né? Era todo mundo. Aí a imprensa de São Paulo, né? Não sei o que de São Paulo, Globo, não sei quem. Pensavam que ele ia me xingar, né? Aí os microfones. Ele entrou no meio do campo e disse assim: professor, eu vim lhe parabenizar. Eu digo, muito obrigado. Você foi, nós jogamos aqui no Nordeste, você foi o melhor que eu vi, de todos. Parabéns, e o senhor tem que continuar trabalhando assim, ó, joga, para deixar minha bola. Aí nisso, as palavras dele saíram nos microfones de todas as rádios. Né? Aí no outro dia estampou lá em São Paulo, na Folha de São Paulo, nos grandes jornais, que o Tele Santana teria elogiado, e ele que era polêmico com a arbitragem, né? Entendeu? Verdade. Aí isso aí deu um grande impulso na minha carreira. Influenciou, né? Muito foi. Tele Santana. Aí quando eu entrei na FIFA, eu peguei um jogo do Tele, ele no São Paulo, contra o Vasco. Aí o Bigode, não sei se você lembra do Bigode, Valdir Bigode? O Valdir Bigode entrou no canto assim, ele derrubou eu, pênalti. No final do jogo, o São Paulo perdeu de 1-0, perdeu pro Vasco. Aí nisso, juntando, o Arnaldo César Coelho na Globo disse assim, não foi pênalti. Eita, aí veio um replay. Quando veio um replay, foi pênalti. Aí sabe o que Arnaldo me disse? Dacildo, rapaz, depois daquele teu lance ali agora, nunca mais eu falo antes do replay. Vou ver de novo. Aí o Tele terminou, todo mundo elogiou, foi um bom trabalho. Então, aí Tele Santana teve uma grande influência na minha carreira, pode ter certeza. Diretamente teve, né? Sim. Meu amigo, satisfação, cara, te receber aqui. A gente vai conversar de novo, tá? Em um outro episódio, a gente vai bater um papo e contar essa história, falar o que você está fazendo hoje, vamos falar de algumas curiosidades, continuar com polêmicas e o já tradicional bate-pronto, tá bom? Beleza. Valeu, meu irmão. Eu me despeço por aqui, conversei com Dacildo Mourão, um árbitro que fez história e faz parte da história do nosso esporte, tá? A gente vai ter um outro momento, obviamente, eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo. Tchau.